Bom dia, turma do terceiro ano. Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Todo mundo em paz? Que bom! Então vamos dar início a mais uma aula. E a nossa aula de hoje é de língua portuguesa. E na aula de hoje eu vou começar lendo um poema para você. O poema tem como título O Papagaio Inteligente. E diz assim: falando pelos cotovelos, levava a vida o papagaio. Sabe de tudo o fofoqueiro, sempre a tagarelar. Ele só não sabe ainda como parar de matraquear. O título do poema é O Papagaio Inteligente. E aí eu pergunto para você, qual é a característica que o autor dá logo ao papagaio? Diz que ele é inteligente, mas que ele fala por onde? Vive falando pelos cotovelos. Mas aí eu pergunto a você, essa linguagem que o autor deu, dizendo que o papagaio falava pelos cotovelos, será que o papagaio falava pelos cotovelos mesmo? Ou será que o papagaio falava demais? Ele na verdade quis dizer que o papagaio falava demais. Não é assim que as pessoas dizem? João, Maria, Fernando, Catarina fala pelos cotovelos. Isso quer dizer que a pessoa fala muito, conversa demais. E além disso, o papagaio era o quê? Quem lembra? Além de inteligente, o papagaio era fofoqueiro. Vixe, isso é uma coisa feia. A gente não pode seguir o exemplo do papagaio. A gente tem que ser inteligente. Fofoqueiro não. E ele falava de tudo. Falava pelos cotovelos. E não parava de quê? Só não sabia parar de matraquear. Ou seja, não sabia ficar de boca fechada. Não era isso? Pronto. Então veja só. Eu pergunto mais uma vez, qual o título desse poema, desse texto? O Papagaio Inteligente, porque nós vamos fazer uma atividade sobre a interpretação desse texto. E qual é o personagem principal desse texto? Só tem praticamente um personagem, né? Se ele não parava de falar, é claro que ele falava com mais alguém. Mas qual é o personagem do texto? O papagaio. Quais as características dele? Inteligente, fofoqueiro, né? E o que significa a palavra matraquear? Isso você vai pedir a orientação a um adulto, tá bom? E vai perguntar o que quer dizer uma pessoa que não para de matraquear, né? Você já ouviu aquela expressão? Feche essa matraca. Já ouviu? Isso quer dizer o quê? Feche a boca, fique calado, não converse muito, não é isso? Bom, então aí já dá para você responder a atividade. E agora nós vamos ver um pouco mais sobre o assunto que se chama sílaba tônica, tá bom? Por isso eu vou colocar a imagem aqui no vídeo e acompanhe comigo agora. Sílaba tônica. Observando o modo como as sílabas são pronunciadas, percebemos que algumas são pronunciadas com mais força, outras com menos. Para classificar a sílaba tônica, contamos a sílaba de trás para frente. De acordo com a posição da sílaba mais forte, podemos classificá-la como: primeiro, oxítonas. A sílaba tônica é a última, como podemos ver na palavra café, cipó e bebê. Paroxítonas. A sílaba tônica é a penúltima, como por exemplo na palavra útil, tórax e táxi. Ou proparoxítonas. A sílaba tônica é a antepenúltima, como por exemplo nas palavras árvore,
lâmpada e número. Todas as proparoxítonas são acentuadas, mas, atenção, nem sempre a sílaba tônica é acentuada, por isso fique atento à sílaba pronunciada com mais intensidade, ou seja, com mais força que as outras. E aí, entendeu direitinho sobre a classificação da palavra de acordo com a sílaba tônica? A sílaba tônica ela pode vir em posições diferentes na palavra. Quando ela é a última, ela se chama oxítona. Quando é a penúltima, se chama paroxítona. Quando é a antepenúltima, ela se chama proparoxítona. Você entendeu direito? Pronto. Então vamos agora fazer a atividade do dia, que é essa daqui. Então, a atividade do dia é copiar o poema O Papagaio Inteligente, responder as questões de interpretação e, por último, você vai escrever essas palavras na tabela, separar a sílaba, circular a sílaba tônica e dizer se é a última, penúltima ou a antepenúltima. Tá certo? Viu só? A atividade é fácil e prática, não é isso? Então, olhe, pede a ajuda de um adulto, tá? Pede ao papai, à mamãe, ao adulto, alguém que possa lhe ajudar, responde a atividade, tá bom? Qualquer coisa, já sabe. Pode perguntar no grupo que o professor está aqui também para lhe ajudar, tá certo? Então, um abraço, um bom dia e boa atividade.